Livro Questões Naturais, sobre Raios e Trovões. Autor Sêneca. Toda a investigação do universo se divide no estudo dos céus, do ar e da terra. A primeira parte examina a natureza dos corpos celestes e o tamanho e a forma dos fogos pelos quais o mundo está cercado. Se o céu é sólido e feito de matéria dura e densa, ou tecido de matéria delicada e fina. Se ele sofre movimento ou o causa, e se ele tem as estrelas sob si ou incrustadas em sua estrutura. Como ele mantém as estações do ano e faz o sol voltar, e outras questões desse tipo. A segunda parte trata de coisas que acontecem entre os céus e a terra. Aqui estão nuvens, chuva, neve, ventos, terremotos, raios e trovões que agitarão as mentes humanas, tudo o que o ar faz ou sofre. Chamamos essas coisas de lá em cima porque são mais elevadas do que o nível mais baixo. A terceira parte investiga a água, a terra, as árvores, as plantas, para usar o termo dos advogados, tudo o que está conectado ao solo. Como assim, você diz, que você incluiu o estudo de terremotos no lugar onde você vai falar sobre trovões e raios? Por quê? Como um tremor é produzido pela respiração, e a respiração é o ar em movimento, mesmo que vá para debaixo da terra, não deve ser considerado lá, deve ser examinado no lugar que a natureza lhe alocou. Eu lhe direi algo que você achará ainda mais surpreendente. A terra terá que ser discutida no contexto dos céus. Por quê? Você pergunta. Por que discutimos tópicos concernentes à própria terra em seu próprio lugar? Se ela é larga, assimétrica e de forma irregular, ou se tudo tende para a forma de uma bola, e molda suas partes em uma esfera. Se ela prende as águas ou é presa por elas. Se é uma criatura viva ou um corpo sem vida, sem sensação, cheio de respiração, mas não sua própria, e assim por diante. Sempre que tais questões estiverem sendo tratadas, elas ficarão com a Terra e serão colocadas na categoria mais baixa. Mas quando alguém está investigando qual é a localização da Terra, em que parte do mundo ela se estabeleceu, qual sua posição em relação às estrelas e aos céus, esta investigação se deferirá aos de maior escalão, por assim dizer, adquirirá um status superior. Já que falei sobre as partes em que toda a matéria da natureza está dividida, alguns pontos gerais precisam ser feitos, e isto deve ser levado em consideração primeiramente, que o ar é um dos corpos que possuem unidade. Você perceberá o que isso significa e por que precisa ser estabelecido desde o início se eu abordar o tópico um pouco mais profundamente e disser que algumas coisas são contínuas, algumas compostas. Continuidade é a união de partes sem nenhuma lacuna. Composição é o contato entre dois corpos que estão unidos. Unidade é continuidade sem composição. Pode haver alguma dúvida de que dos corpos que vemos e manipulamos, que são percebidos ou podem ser, alguns são compostos, eles são formados por ligação ou acumulação, ou construção. Por exemplo, uma corda, um monte de grãos, um navio, enquanto outros não são compostos, como uma árvore ou pedra. Então você deve concordar que no caso de coisas que escapam aos nossos sentidos, mas são apreendidas pela razão, algumas delas também possuem unidade corporal. Veja como estou facilitando as coisas para seus ouvidos. Eu poderia ter resolvido meu problema se estivesse disposto a usar o jargão dos filósofos e falar de corpos unitários. Já que estou poupando você disso, faça-me um favor em troca. Como assim? Sempre que eu digo lembre-se que estou me referindo não à quantidade, mas à propriedade que um corpo tem de coesão não através de qualquer assistência externa, mas através de sua própria unidade. O ar é um corpo desse tipo. Todas as coisas que são conhecidas por nós ou podem se tornar conhecidas estão contidas dentro do mundo. Algumas delas são partes do mundo. Algumas apenas têm o status de matéria. Pois toda a natureza precisa de matéria, assim como todas as artes manuais precisam.
Eu tornarei isso mais claro. O olho, a mão, os ossos e os nervos são partes de nós. O suco formado a partir de alimentos recentemente ingeridos, que se transformarão em partes, é matéria. Então, o sangue é uma quase parte de nós, porque é uma parte, e ainda assim é matéria, pois renova os órgãos vitais. No entanto, conta como uma das coisas das quais nosso corpo inteiro é composto. Da mesma forma, o ar é uma parte do mundo, e uma necessária, pois é o que liga o céu e a terra, o que separa os níveis mais baixos e mais altos e ainda os une. Ele os separa porque se interpõe. Ele os une porque através dele eles podem se comunicar um com o outro. O que quer que receba da terra, ele passa para cima. Inversamente, ele espalha a energia dos corpos celestes sobre as coisas na terra. Por quase parte do mundo. Quero dizer, por exemplo, animais e árvores, pois toda classe de animais ou árvores é uma parte do universo, porque está incluída em sua totalidade, e o universo não pode existir sem ela, mas um único animal ou uma única árvore é uma quase parte, porque mesmo que pereça, aquilo de que perece permanece um todo. Agora, o ar, como eu estava dizendo, coere com o céu e com a terra. Ele está naturalmente ligado a cada um deles. Tudo o que é uma parte natural de qualquer coisa possui unidade, pois nenhum organismo natural carece de unidade. A Terra é tanto parte quanto matéria do mundo. Não acho que você perguntará por que ela é uma parte, a menos que você também pergunte por que os céus são uma parte. Porque, é claro, o universo não pode existir sem o mais do que sem o outro, porque o universo contém as coisas das quais ele é composto. Então, novamente, a Terra é a matéria do mundo, já que dela o sustento é distribuído para todos os animais, todas as plantas, todos os corpos celestes. Dela é feita a provisão para cada coisa individualmente e para o próprio mundo com todas as suas numerosas demandas. Ela produz sustento para todos aqueles corpos celestes, que são tão energéticos, tão ansiosos, dia e noite, tanto em sua atividade quanto em sua alimentação. Todas as coisas, por natureza, agarram o suficiente para seu próprio sustento, e o mundo se apropriou de tanto quanto precisava para a eternidade. Eu lhe oferecerei uma pequena ilustração deste fato importante. Os ovos contêm líquido suficiente para gerar a criatura que emergirá. O ar é contínuo com a terra e conectado a ela de tal forma que ele ocupará imediatamente qualquer espaço do qual a terra se retirar. Ele é uma parte de todo o mundo, mas, no entanto, recebe o que a terra emite para o sustento dos corpos celestes, de modo que deve ser considerado como matéria, não como uma parte. Esta é a causa de toda a sua instabilidade e turbulência. Algumas pessoas formam o ar a partir de partículas discretas, como poeira. Elas não poderiam estar mais longe da verdade, pois não pode haver pressão, exceto de um corpo unido em unidade, já que as partes precisam concordar e combinar suas forças para produzir tensão. Se o ar é dividido em átomos, ele é disperso, mas coisas dispersas não podem estar em tensão. A tensão do ar será revelada a você por coisas que são infladas e não cedem quando são atingidas. Será revelada por objetos pesados transportados a uma grande distância enquanto o vento os carrega. Será revelada por vozes, que são fracas ou claras dependendo de como o ar é excitado. Pois o que é uma voz, se não tensão no ar produzida pela língua que o atinge de forma audível? O que é correr e toda forma de movimento? Não são as atividades da respiração em tensão. Isso dá força aos tendões e velocidade aos corredores. Isso, quando é violentamente agitado e se chicoteia, arranca árvores e bosques, agarra edifícios inteiros e os arremessa no ar. Isso agita o mar, que é naturalmente lento e imóvel. Consideremos fenômenos de menor escala. Que música existe sem respiração em tensão? Trompas e trombetas, instrumentos que,
pela pressão da água, fazem um som mais alto do que pode ser produzido com a boca. Não desempenham sua função graças ao ar em tensão? Vejamos coisas que exercem grande força invisivelmente. Sementes minúsculas, finas o suficiente para caber nas fendas entre as pedras, crescem tanto que desalojam enormes pedaços de alvenaria e destroem monumentos. Raízes muito pequenas, muito finas, às vezes racham rochas e penhascos. O que mais é isso senão respiração em tensão, sem a qual nada é forte, e contra a qual nada é forte? Pode-se inferir que a unidade é característica do ar apenas do fato de que nossos corpos se mantêm unidos. O que mais poderia fazê-los coesos, além da respiração? O que mais existe que move nossa mente? Que movimento ela poderia ter, exceto tensão? Que tensão, exceto da unidade? Que unidade, a menos que existisse no ar? O que mais produz frutos? Faz o milho fraco e verde ficar ereto e faz as árvores espalharem seus galhos ou crescerem no alto, além da tensão e unidade da respiração. Algumas pessoas separam o ar e o dividem em partículas, misturando o vazio com ele. Elas pensam que têm uma prova de que não é um corpo sólido, mas contém muito vácuo, no fato de que os pássaros podem se mover tão facilmente nele, e as maiores e as menores coisas podem passar por ele. Mas elas estão erradas. O movimento na água é igualmente fácil, e não há dúvida sobre sua unidade, pois a água abre caminho para os corpos, fluindo constantemente para trás na direção oposta aos corpos para os quais abre caminho. Nossos escritores chamam isso de fechamento circular. Os gregos chamam de antiperístase. Isso ocorre no ar assim como na água, pois ele se fecha ao redor de cada corpo pelo qual é deslocado. Portanto, não haverá necessidade de uma mistura de vazio. Mas mais sobre isso em outra ocasião. Não há necessidade de gastar muito tempo provando que existem algumas coisas violentas e poderosas na natureza. Ora, nada é muito violento, exceto como resultado da tensão. Igualmente, por Hércules, nada será capaz de adquirir tensão de outra coisa, a menos que algo esteja em tensão em si mesmo. Pois, da mesma forma, dizemos que nada pode ser movido por outra coisa, a menos que haja algo que possa se mover por si mesmo. Ora, o que tem uma alegação mais crível de possuir tensão em si mesmo do que a respiração? Quem negará que ela tem tensão quando ele vê a terra e suas montanhas sendo sacudidas, junto com edifícios e paredes, grandes cidades com suas populações e mares com suas linhas costeiras inteiras? A tensão da respiração é demonstrada por sua velocidade e expansão. Os olhos projetam instantaneamente seus raios por muitos quilômetros. Um único grito atinge uma cidade inteira de uma vez. A luz não se arrasta gradualmente, mas se espalha sobre tudo de uma vez. Além disso, como a água poderia estar em tensão, exceto através da respiração? Você duvida que o spray que sobe das fundações no meio da arena e carrega o cheiro de açafrão até o nível mais alto do anfiteatro é produzido pela tensão na água? No entanto, nem a mão nem qualquer outro mecanismo, mas apenas a respiração, pode empurrar ou impulsionar a água. Ela se coloca à disposição da respiração. Ela acende à medida que a respiração é introduzida e a força. Ela luta repetidamente contra sua própria natureza e se eleva, embora por natureza ela flua para baixo. O quê? Os navios pesados por carga não demonstram claramente que não é a água que os impede de afundar, mas a respiração? Pois a água cederia e não poderia suportar pesos pesados se não fosse sustentada ela mesma. Um disco jogado de cima em uma piscina não afunda, mas salta de volta para cima, como, a menos que a respiração o repila. Como mais as vozes são transmitidas através da barreira das paredes das casas, exceto porque o ar está presente mesmo em sólidos, captando um som produzido do lado de fora e passando para a área adjacente. Obviamente, por meio da respiração,
Ele transmite tensão não apenas para o que está aberto, mas para o que está invisível e fechado também, o que é fácil para ele fazer, porque em nenhum lugar ele é dividido, mas ele se une a si mesmo através do meio de objetos que parecem quebrá-lo. Você pode colocar paredes e montanhas altas no caminho, e ele será impedido de conceder passagem através de tudo isso para nós, mas não para si mesmo. A única coisa que está bloqueada é nossa rota em perseguição a ele. O próprio ar pode passar pela própria coisa que o divide, e ele não meramente flui ao redor da intrusão e a circunda em ambos os lados, mas passa direto por ela. O ar se estende da parte mais clara do éter até a terra. É mais ágil, mais fino e mais alto que a terra, do que as águas também, mas é mais denso e pesado que o éter e é intrinsecamente frio e escuro. Sua luz e calor vêm de outro lugar. Mas não é uniforme em toda a sua extensão. É alterado pelo que está mais próximo dele. Sua região mais alta é muito seca e quente, o que a torna muito rarefeita também, devido à proximidade dos fogos eternos, todos aqueles corpos celestes em movimento e à constante revolução dos céus. Sua região mais baixa, próxima à terra, é densa e turva, porque recebe as exalações da terra. Sua região intermediária, se você comparar as partes mais altas e mais baixas, é mais moderada em relação à secura e à rarefação, mas mais fria do que ambas as outras regiões. Pois seus níveis superiores sentem o calor dos corpos celestes próximos. Seus níveis inferiores também são quentes. Primeiro, pela exalação da terra, que traz consigo muito calor. Depois, porque os raios do sol são refletidos e aquecem suavemente o ar com o dobro da quantidade de calor, na medida em que são capazes de refazer seu curso. Outra fonte de seu calor é a respiração quente que todos os animais, árvores e plantas contêm, pois nada poderia viver sem calor. Em seguida, adicione os fogos, não apenas aqueles acesos pela mão humana e visíveis, mas os que estão escondidos pela terra. Alguns deles irromperam, mas inúmeros outros ardem constantemente em profundezas invisíveis e ocultas. Todas as regiões férteis da terra possuem algum calor, já que o frio é estéril, mas o calor é produtivo. Portanto, a seção intermediária do ar, remota dessas influências, permanece em seu estado frio, pois o ar é frio por natureza. Como o ar tem essas divisões, em sua região mais baixa é particularmente variável, inquieto e mutável. Perto da terra, muitas vezes toma a iniciativa e muitas vezes é passivo, sofre assédio e assedia. Não é tudo afetado da mesma forma, mas de forma diferente em diferentes pontos, e é instável e perturbado apenas em partes. As causas de sua mutabilidade e inquietação derivam, algumas delas, da terra, cujas posições, voltadas para esta ou aquela direção, têm grande influência na condição do ar. Outras causas derivam dos movimentos dos corpos celestes. Você deve atribuir o papel principal entre eles ao Sol. Ele guia o ano. Sua rotação causa o ciclo de invernos e verões. Em seguida, o mais influente é a Lua. Mas as outras estrelas também influenciam as coisas na Terra, não menos que a respiração que está próxima da Terra, e por seu movimento, ou por seu contramovimento, elas causam confusamente às vezes frio, às vezes chuva e outras condições adversas na Terra. Foi necessário dizer tudo isso a título de prefácio antes de falar sobre trovões, raios e relâmpagos. Pois, como eles ocorrem no ar, uma descrição de sua natureza era necessária para tornar mais evidente o que ele poderia fazer ou ter feito a ele. Existem 3 fenômenos, relâmpagos, raios e trovões, que são produzidos ao mesmo tempo, mas ouvidos mais tarde. Um relâmpago exibe fogo, um raio o ejeta. O primeiro é, por assim dizer, uma ameaça e uma tentativa que não consegue atingir o alvo. O outro é um arremesso que atinge o alvo.
Existem alguns pontos em que todos concordam, alguns em que há opiniões diferentes. Concorda-se que todos esses fenômenos são produzidos em nuvens e a partir de nuvens. Além disso, concorda-se que tanto os relâmpagos quanto os raios consistem em fogo ou se parecem com fogo. Passemos agora aos pontos contestados. Algumas pessoas pensam que o fogo está presente nas nuvens. Algumas pensam que ele é produzido para a ocasião e não está presente antes de ser emitido. Aqueles que produzem o fogo de antemão também não conseguem concordar entre si, pois o reúnem de diferentes fontes. Alguns dizem que os raios do sol correm para trás e para frente, cruzando-se repetidamente, e acendem o fogo. Anaxágoras diz que ele goteja do éter. Do imenso calor dos céus, muitas partículas caem, ficam presas nas nuvens e são preservadas lá por um longo tempo. Aristóteles não acha que o fogo seja reunido muito tempo antes, mas pensa que ele salta no mesmo momento em que é produzido. Sua visão é a seguinte: duas partes do mundo estão em seu ponto mais baixo, terra e água. Cada uma emite algo. O vapor vindo da terra é seco e semelhante à fumaça, produzindo ventos, raios e trovões. A exalação da água é úmida e se transforma em chuva e neve. Mas aquele vapor seco vindo da terra, que é a fonte dos ventos, uma vez que é aglomerado, é espremido pelo choque das nuvens em movimento violento. Então, com essa poderosa propulsão, ele atingirá as nuvens adjacentes. O impacto do golpe é acompanhado por um ruído como produzido em nossos fogos quando uma chama crepita porque a lenha está muito verde, pois ali também a respiração que contém alguma umidade e é aglomerada é explodida pela chama. Da mesma forma, a respiração, que eu disse há um momento, é forçada pelas nuvens colidindo. Quando é impulsionada contra outras nuvens, não pode ser extinta nem explodida em silêncio. Os ruídos são variados porque as nuvens são variadas, algumas com uma cavidade maior, outras com uma menor. Ora, a poderosa massa de respiração que é ejetada é fogo, e é chamada de relâmpago. Ela é incendiada por um leve impacto e é fraca. Vemos o relâmpago antes de ouvirmos o som porque nossa visão é mais rápida e corre muito à frente de nossa audição. A visão daqueles que armazenam fogo nas nuvens está errada, como muitos argumentos podem demonstrar. Se o fogo cai dos céus, por que isso não acontece todos os dias, já que o calor é sempre constante lá em cima? Então, eles não deram nenhuma razão para que o fogo, que a natureza convoca para cima, flua para baixo. Pois a situação é bem diferente com nossos fogos, dos quais faíscas caem. Eles possuem uma certa quantidade de peso, portanto, o fogo não desce, mas é mergulhado e puxado para baixo. Nada disso acontecerá naquele fogo completamente puro, no qual não há nada para ser impulsionado para baixo, ou se alguma parte dele cair, o todo corre perigo, porque qualquer coisa que possa perder pedaços pode cair todo. Então, o que cai é leve ou pesado? É leve. Então não pode tombar. Qualquer coisa impedida de cair pela leveza manterá a sua posição elevada. É pesado. Como poderia jamais estar em um lugar de onde era possível cair? Diga-me, então, alguns fogos não são regularmente trazidos para um nível inferior, como as próprias coisas que estamos investigando, raios. Eu concordo. No entanto, eles não vão. Eles são carregados, alguma força os empurra para baixo, e isso não está no éter, onde não há coerção injusta, nenhuma interrupção, nada de anormal. Tudo é ordenado, e o fogo purificado, ao qual foi atribuído o lugar mais alto na proteção do mundo, circunda a borda externa desta estrutura tão bonita. Não pode descer de lá, mas também não pode ser compelido por nada fora de si mesmo, porque no éter não há espaço para nenhum corpo instável, e coisas estáveis e ordenadas não lutam. Todos vocês, eu declaro,
Quando estiverem explicando as causas das estrelas cadentes, dizem que certas seções do ar podem atrair fogo do calor da região superior, assim, serem incendiadas. Mas faz uma grande diferença se alguém diz que o fogo cai para baixo do éter, o que a natureza não permite, ou diz que o calor salta daquele fogo poderoso para as regiões abaixo. Pois o fogo não cai de lá de cima, o que é impossível, mas é iniciado aqui embaixo. Certamente, em nossa própria experiência, quando um fogo se espalha longe e amplamente, vemos alguns quarteirões de casas aquecerem durante um longo período e então pegarem fogo espontaneamente. Então é provável que, no nível mais alto do ar também, algo capaz de pegar fogo seja incendiado pelo calor do éter acima dele. Pois deve ser o caso que tanto o nível mais baixo do éter contenha algo como ar, quanto o nível mais alto do ar não seja diferente do nível mais baixo do éter, já que a transição entre as duas coisas diferentes não é instantânea. Na fronteira, eles gradualmente misturam suas propriedades, de modo que você poderia ficar em dúvida se ainda é ar ou já é éter. Alguns de nosso pessoal pensam que o ar, porque pode se transformar em fogo e água, não atrai alguma nova fonte de chama de outro lugar, pois ele se acende por seu movimento. Quando quebra nuvens que têm cavidades densas e compactadas, inevitavelmente produz um enorme ruído quando corpos tão grandes são rasgados. Essa batalha, enquanto as nuvens relutantemente se rendem, contribui para que o fogo seja aceso, da mesma forma que uma mão contribui para o corte de uma lâmina, mas cortar é a função da lâmina. Qual é a diferença entre um relâmpago e um raio? Eu explicarei. Um relâmpago é fogo espalhado longe e amplamente. Um raio é fogo concentrado e ejetado vigorosamente. Às vezes seguramos água em nossas duas mãos em concha, então a forçamos para fora, como se de uma bomba, pressionando nossas palmas juntas. Imagine que algo semelhante acontece lá em cima também. A estreita lacuna entre duas nuvens que são pressionadas juntas ejeta a respiração entre elas. No processo, a acende e a arremessa como um catapulta. Pois balistas e escorpiões também fazem um barulho ao disparar suas armas. Algumas pessoas pensam que a respiração ígnea, se movendo através do frio e da umidade, gera o ruído. Pois o ferro em brasa também não fica em silêncio quando é mergulhado em líquido. Se um pedaço incandescente for abaixado na água, ele se extingue com um ruído alto. De acordo com Anaxímenes, a respiração colidindo com as nuvens produz trovão, enquanto luta para passar pelos obstáculos em seu caminho e os rasga. No processo de escapar, ele acende o fogo. Anaximandro referiu todos esses fenômenos à respiração. O trovão, disse ele, é o som de uma nuvem sendo atingida. Por que é desigual? Porque a respiração também é. Porque o trovão também ocorre em um céu claro. Porque então também a respiração salta através do ar denso e rasgado. Mas porque às vezes não há relâmpago, mas há trovão. Porque a respiração mais fraca não era forte o suficiente para produzir uma chama, mas era forte o suficiente para produzir um ruído. Então, o que exatamente é um relâmpago? Turbulência causada pelo ar se espalhando e correndo junto novamente, revelando um fogo fraco que não escapará. O que é um raio? O movimento rápido de uma respiração mais violenta e densa. Anaxandro diz que todos esses fenômenos são produzidos por energia que desce do éter para níveis inferiores. Assim, o fogo atinge nuvens frias com um ruído. Quando as rasga, há um clarão, e o fogo com energia menor produz relâmpagos, com energia maior, raios. Diógenes de Apolônia diz que alguns trovões são produzidos por fogo, alguns por respiração. O fogo produz o trovão que ele mesmo precede e anuncia. A respiração produz a forma que cai sem nenhum clarão. Eu admito que cada um pode às vezes ser eficaz sem o outro.
com a condição de que suas propriedades não sejam completamente distintas, mas cada um pode ser produzido pelo outro. Pois quem negará que a respiração impulsionada com grande força, quando gerou um ruído, também gerará fogo? Quem também não admitirá que às vezes o fogo também pode irromper em uma nuvem, mas não consegue escapar, se tiver rasgado algumas nuvens, mas for dominado por uma aglomeração de muitas delas? Assim, o fogo pode se transformar em respiração e perder seu brilho, e também a respiração pode inflamar o ar ao cortá-lo. Acrescentemos que o ímpeto de um raio, desde que se chocou com o ar com um impacto tão grande, deve tanto enviar ar à frente, impulsionando-o para frente, quanto puxar um vento atrás, e assim tudo treme antes de ser atingido, sacudido pelo vento que o fogo impulsionou à sua frente. Agora dispensamos nossos professores e começamos a proceder independentemente, e a partir de pontos acordados passamos para incertos. O que está acordado? Que um raio é fogo, e o mesmo ocorre com um relâmpago, nada mais sendo do que uma chama que teria sido um raio se tivesse tido mais poder. Eles não diferem em sua natureza, mas em sua força. Que eles são fogo é demonstrado por sua cor, que não é produzida por outra coisa. Seus efeitos também demonstram isso, pois muitas vezes os raios causam grandes conflagrações. Florestas foram incendiadas por eles, e bairros de cidades, mesmo coisas que não foram atingidas por eles podem ser vistas como queimadas, e algumas coisas estão enegrecidas com fuligem, por assim dizer. Então pensem como tudo atingido por um raio cheira a enxofre. Portanto, está acordado que ambos os fenômenos são fogo, e ambos diferem em seu movimento e sua localização, pois um relâmpago é um raio que não viajou até o chão, e, inversamente, você pode dizer que um raio é um relâmpago que foi trazido até o chão. Não estou repetindo o mesmo ponto longamente por causa de ginástica verbal, mas para provar que essas coisas estão relacionadas e são do mesmo tipo e natureza. Um relâmpago é quase um raio. Vamos inverter isso. Um raio é algo mais do que um relâmpago. Já que está acordado que ambos são fogo, vejamos como o fogo é geralmente produzido em nosso nível, pois será produzido da mesma forma mais acima também. É produzido de duas maneiras. Uma, se for aceso por percussão, como de uma pedra; a outra, se for obtido por fricção, como quando dois pedaços de pau são esfregados por um longo tempo. Nem todo tipo de madeira conseguirá isso para você, apenas tipos adequados para extrair fogo, como louro, era e outros familiares aos pastores para esse fim. Assim, pode acontecer que as nuvens também produzam fogo da mesma maneira quando atingidas ou esfregadas. Consideremos com que força as tempestades rugem, com que energia os redemoinhos giram. Qualquer coisa em seu caminho é destruída, apreendida e jogada para longe de seu ponto de partida. Então, é notável se uma energia tão grande força fogo de outra coisa ou de si mesma. Pois você vê quanto calor será sentido por corpos que sofrem fricção quando esses ventos passam. E você não deve imaginar que isso ocorre apenas no caso de coisas cujo imenso poder é geralmente reconhecido. Talvez as nuvens também, quando impulsionadas para outra nuvem por um vento que empurra e persiste suavemente, provoquem um fogo que brilha, mas não salta, pois menos energia é necessária para produzir um relâmpago do que para produzir um raio. Que as nuvens são úmidas e cheias de água já formada, mesmo assim, nada impedirá que o fogo seja emitido de algo úmido. E, de fato, o que você achará mais surpreendente, da própria umidade. Algumas pessoas sustentaram que nada pode se transformar em fogo sem primeiro se transformar em água. Então, uma nuvem pode emitir fogo de alguma parte dela, preservando a água que contém. Assim como muitas vezes uma parte de um pedaço de madeira está queimando enquanto outra está suando. Não estou dizendo que essas coisas não são opostas entre si e não são eliminadas uma pela outra,
Mas quando o fogo é mais poderoso que a umidade, ele vence. E, inversamente, quando a quantidade de umidade é maior, então o fogo é ineficaz, e assim a madeira verde não queima. Depende de quanta água uma coisa contém, pois uma pequena quantidade não impedirá ou interromperá a força do fogo. Claro que não. Dentro da memória de nossos ancestrais, como Posidone registra, quando uma ilha estava surgindo no mar Egeu, durante o dia o mar espumava e fumaça subia das profundezas, mas foi apenas a noite que revelou o fogo. Isso não era contínuo, mas lampejava em intervalos, como raios, sempre que o calor subterrâneo vencia o peso da água que estava acima dele. Então, pedras e rochas foram arremessadas para fora, algumas delas intactas, expelidas pela respiração antes de serem queimadas, algumas delas corroídas e transformadas em tão leves quanto pedra-pomes. Finalmente, a ponta de uma montanha queimada emergiu, depois sua altura aumentou, e a rocha cresceu até o tamanho de uma ilha. O mesmo aconteceu dentro de nossa memória no segundo consulado de Valério Asiático. Por que mencionei tudo isso? Para deixar claro que o fogo não foi extinto pelo mar que o cobria, e sua força não foi impedida de escapar pelo peso de um grande volume de água. Asclepiodoto, o aluno de Posidônio, registra que a profundidade de onde o fogo irrompeu através das águas e emergiu era de 200 pés. Ora, se a enorme força da água não pôde sufocar a força das chamas que subiam do leito marinho, quanto menos a umidade fina e úmida das nuvens será capaz de impedir o fogo. Longe de diminuí-lo, é realmente uma causa do fogo, que não vemos lampejar, exceto de um céu nublado. Um céu claro está livre de raios, um dia sem nuvens não abriga esses terrores, nem a noite, exceto quando obscurecida por nuvens. Diga-me, então, o raio não ocorre às vezes mesmo quando as estrelas estão visíveis e a noite está tranquila. No entanto, você pode ter certeza de que existem nuvens na região de onde vem o flash, mas a curvatura da Terra nos impede de vê-las. Acrescente-se que é possível que nuvens baixas próximas ao solo sofram atrito e emitam fogo, que é forçado para cima e aparece em uma região do céu que é clara e sem nuvens, embora seja produzido em uma região nublada. Algumas pessoas distinguiram diferentes tipos de trovão, dizendo que existe um com um estrondo profundo, como o que precede um terremoto quando um vento é preso e ruge. Explicarei como eles acreditam que ele se forma. Quando as nuvens prendem a respiração dentro de si, o ar gira dentro de suas cavidades e faz um ruído como um mugido. É rouco, constante e contínuo, pelo menos quando a região é úmida e impede qualquer escape. E assim esse tipo de trovão é um sinal de que a chuva está a caminho. Outro tipo de trovão é áspero e agudo. Eu o chamaria de estalo em vez de ruído, como estamos acostumados a ouvir. Por exemplo, quando uma bexiga é estourada sobre a cabeça de alguém. Esse tipo de trovão é emitido quando uma nuvem se acumulou e é despedaçada, expelindo o ar com o qual havia sido inflada. Isso pode ser propriamente chamado de estrondo, súbito e poderoso. Sua ocorrência faz com que as pessoas desmaiem e morram. Algumas vivem em estado de choque e perdem completamente os sentidos. Nós as chamamos de fulminadas, quando aquele ruído dos céus descontrola suas mentes. Também pode ser produzido quando o ar é fechado em uma nuvem oca, é rarefeito por seu movimento e se expande. Então, enquanto tenta encontrar mais espaço para si, ele suporta um ruído causado pelas coisas que o envolvem. E de qualquer forma, assim como as mãos batidas juntas produzem um aplauso, um ruído não pode vir de nuvens quando elas colidem. Um grande ruído, porque grandes objetos estão colidindo. Vemos nuvens atingindo uma montanha, alguém diz, mas nenhum ruído sendo produzido. Primeiro de tudo, elas não produzem um ruído independentemente de como colidem, mas apenas se sua estrutura for adequada para emitir um.
Bata as costas de suas mãos juntas e elas não produzirão um aplauso, mas palma encontrando palma o fará, e faz muita diferença se elas estiverem ligeiramente côncavas quando batidas juntas, ou planas, ou estendidas. Então, as nuvens não devem apenas estar se movendo, mas devem ser impulsionadas por uma força poderosa e tempestuosa. Então, novamente, uma montanha não divide uma nuvem, mas a separa, dividindo-a pouco a pouco. Mesmo uma bexiga não faz barulho independentemente de como ejeta o ar. Se for cortada com uma faca, ela escapa sem causar nenhuma impressão nos ouvidos. Ela deve ser estourada, não cortada, para fazer um ruído. Sustenta o mesmo sobre as nuvens. A menos que tenham se despedaçado em um impacto poderoso, elas não fazem barulho. Acrescente-se que as nuvens impulsionadas contra uma montanha não estouram, mas se derramam ao redor dela, e atingem algumas partes da montanha antes da própria montanha. Elas envolvem árvores, galhos, arbustos e rochas afiadas e salientes de tal maneira que, se contiverem algum ar, o emitem em muitos pontos diferentes. Mas a menos que tudo exploda de uma vez, não produz um estrondo. Para que você tenha certeza disso, um vento que se divide ao redor de uma árvore sussurra, mas não troveja. Um impacto amplo, por assim dizer, um que dispersa toda a massa em um momento, é necessário para que um ruído irrompa como o que é ouvido quando há trovão. Além disso, o ar é naturalmente adequado para sons. Obviamente, já que um som é apenas ar que é atingido. Portanto, as nuvens que são ocas e tensas precisam ser empurradas umas contra as outras. Você vê como os objetos ocos são muito mais ressonantes do que os sólidos, e as coisas em tensão muito mais do que as coisas flácidas. É assim que os tambores e os símbolos fazem barulho, porque os primeiros estabelecem uma vibração no ar resistente dentro deles, e os últimos só tocam quando o bronze é côncavo. Algumas pessoas, incluindo Asclepiodoto, pensam que trovões e raios podem ser emitidos pela colisão de corpos secos também. O Etna uma vez transbordou com uma grande quantidade de fogo e derramou uma enorme massa de areia em chamas. A luz do dia estava envolta em poeira, e a escuridão repentina aterrorizou povos inteiros. Naquela ocasião, dizem, houve então numerosos raios e trovões, que foram produzidos pela colisão de corpos secos, não de nuvens, que dificilmente estariam presentes quando o ar estava tão quente. Uma vez, Cambises enviou um exército para Amon, e a areia, agitada por um vento sul e caindo como neve espessa, cobriu-o e depois o enterrou. É provável que naquela ocasião também trovões e raios tenham sido produzidos pela fricção de areia contra areia. Essa visão não contradiz nossas próprias suposições, pois dissemos que a Terra libera partículas de ambos os tipos, que tanto a secura quanto a umidade estão circulando por toda a atmosfera. Então, se algo assim estiver envolvido, ele forma uma nuvem mais sólida e densa do que se fosse construída apenas de ar puro, e essa nuvem pode estourar e emitir um ruído. Os fenômenos que mencionei, quer encham o ar com fogos ardentes ou com ventos que varrem a terra, devem fazer uma nuvem antes de fazer um ruído. As nuvens podem ser formadas por materiais secos assim como por úmidos, pois, como dissemos, uma nuvem é uma massa concentrada de ar denso. Os efeitos de um raio, caso você queira examiná-los, são surpreendentes e não deixam dúvidas de que seu poder é divino e sutil. Moedas de prata são derretidas juntas dentro de caixas que permanecem intactas e ilesas. Bainhas não são afetadas, enquanto suas espadas são derretidas, e toda a cabeça de metal escorre por uma lança enquanto seu cabo de madeira permanece intacto. O vinho permanece rígido depois que o jarro de vinho é quebrado, mas sua solidez não dura mais do que 3 dias. Entre os efeitos notáveis, você também pode incluir o fato de que, quando humanos e outros animais são atingidos, suas cabeças ficam voltadas para o ponto de saída do raio,
e que quando as árvores foram atingidas, as lascas sempre voam para o lado oposto ao raio. Então, o que você acha do fato de que, quando cobras perigosas e outros animais com secreções mortais são atingidos por um raio, todo o veneno é consumido? Como você sabe? Alguém pergunta. Vermes não são produzidos em corpos que contêm veneno, mas quando foram atingidos por um raio, eles produzem vermes em poucos dias. O que você acha do fato de que os raios indicam o futuro e não dão sinais de apenas um ou dois eventos, mas muitas vezes prevêem uma longa série conectada de eventos predestinados, e o fazem com indicações claras, muito mais claras do que se estivessem escritos? Existe esta diferença entre nós e os etruscos, que têm a maior especialização na investigação de relâmpagos. Pensamos que os raios são emitidos porque as nuvens colidem. Eles pensam que as nuvens colidem para que os raios possam ser emitidos. Pois como eles atribuem tudo a Deus, são da opinião de que não indicam o futuro porque ocorreram, mas ocorrem porque se destinam a indicar o futuro. Mas eles ocorrem da mesma maneira, quer indicar o futuro seja seu propósito ou apenas uma consequência. Então, como eles indicam o futuro se não são enviados para esse propósito específico? Assim como os pássaros não se movem para serem vistos por nós, mas produzem auspícios favoráveis ou desfavoráveis. Eles também são postos em movimento por Deus, alguém objeta. Mas você o transforma em alguém com muito tempo livre, um servo realizando uma tarefa muito trivial. Se ele organiza presságios para algumas pessoas e entranhas para outras. Eles são tão resultados da agência divina, se as asas dos pássaros não são guiadas por Deus, e as entranhas do gado não são formadas sob o próprio machado. A sequência de eventos predestinados se desenrola de uma maneira diferente, enviando sinais do futuro em todos os pontos, alguns deles familiares para nós, alguns desconhecidos. Tudo o que acontece é um sinal de algum evento futuro. Eventos fortuitos e sem propósito, caóticos não admitem adivinhação, onde há ordem, também há força preditiva. Então, por que a águia recebe a honra de dar auspícios de eventos importantes, ou o corvo e um pequeno número de outras aves, enquanto as vozes do resto carecem de poder profético? Porque algumas coisas ainda não foram incorporadas ao sistema, e algumas nunca poderiam ser, porque nosso conhecimento delas é muito remoto. No entanto, não há criatura viva que não preveja algo por seu movimento e por um encontro conosco. Mas, com certeza, nem tudo é notado. Um auspício pertence a um observador, portanto, se relaciona com a pessoa que prestou atenção a ele. Mas mesmo os que se perdem ocorrem. As observações dos caldeus reconheceram a influência das 5 estrelas. Bem, você acha que todos aqueles milhares de corpos celestes brilham sem nenhum trabalho a fazer? O que mais leva os especialistas em horóscopos a erros gravíssimos senão o fato de que eles atribuem controle sobre nós a apenas algumas estrelas, embora todas as estrelas acima reivindiquem uma parte de nós para si mesmas? Talvez as mais baixas exerçam sua influência sobre nós de mais perto, e se movam com mais frequência, e continuem mudando o aspecto com o qual nos olham. Mas mesmo aqueles que estão imóveis ou parecem imóveis porque sua velocidade é comparável à do universo não são excluídos dos direitos e do controle sobre nós. Eles nos observam de diferentes aspectos e compartilham as responsabilidades enquanto realizam seus trabalhos. Não é fácil saber do que eles são capazes, mas igualmente não se deve duvidar de que são capazes de algo. Agora, vamos voltar aos raios. O sistema é dividido nessas 3 áreas: como os inspecionamos, como os interpretamos, como os espiamos. A primeira parte diz respeito ao tipo, a segunda, à adivinhação, a terceira, à propiciação dos deuses. Deve-se orar a eles quando há um bom relâmpago e pedir misericórdia quando há um mau, orar para que confirmem o que é prometido,
pedir misericórdia para que retirem suas ameaças. Eles consideram o raio como o mais poderoso, porque tudo o que é previsto por outras coisas é anulado pela intervenção de um raio, e tudo o que ele prevê é fixado e não alterado pelo significado de outro presságio. Quaisquer ameaças emitidas por entranhas ou pássaros serão canceladas por um raio favorável. O que é anunciado por um raio não é provado errado nem por entranhas nem por um pássaro que o contradiga. Neste ponto, eles me parecem estar errados. Por quê? Porque nada é mais verdadeiro do que a verdade. Se os pássaros cantaram sobre o futuro, este auspício não pode ser invalidado por um raio. Caso contrário, não era o futuro sobre o qual eles cantaram. Pois não estou agora comparando um pássaro e um raio, mas dois sinais da verdade, que, se indicam a verdade, são de igual importância. Portanto, se a intervenção de um raio anula quaisquer indicações de entranhas ou augúrio, então as entranhas não foram examinadas adequadamente, ou os augúrios não foram observados adequadamente. Não faz diferença qual coisa tem a aparência mais grandiosa ou a natureza mais poderosa, se ambos dão indicações da verdade. Neste aspecto são de igual importância. Se você disser que a chama é mais poderosa que a fumaça, não estará errado, mas como indicações de fogo, chama e fumaça são igualmente significativas. Portanto, se eles estão dizendo, sempre que as entranhas indicam uma coisa, e os raios outra, os raios terão maior autoridade, talvez eu concorde. Se eles estão dizendo, embora um deles tenha previsto a verdade, o raio eliminou os sinais anteriores e ganhou aceitação para si mesmo, isso é falso. Por quê? Porque não importa quantos auspícios haja, há apenas um destino. E se ele for devidamente compreendido a partir do primeiro auspício, não é anulado pelo segundo. Isso é o que estou dizendo. Não importa se estamos procurando por algo por um meio diferente, porque o que estamos procurando é o mesmo. O destino não pode ser alterado por um raio. Claro que não, pois o raio é ele mesmo parte do destino. Bem, então, qual é o sentido das expiações e dos sacrifícios purificatórios se os destinos são imutáveis? Permitam-me falar por aquela seita severa de pessoas que recebem todas essas coisas com zombaria e as consideram nada mais do que consolo para uma mente perturbada. Os destinos buscam seus direitos de uma maneira bem diferente. Não são movidos por nenhuma oração. Não podem ser influenciados pela piedade ou pelo favoritismo. Eles começaram um curso irreversível e avançam de acordo com o plano. Assim como a água em torrentes rápidas não volta sobre si mesma e nem mesmo pausa, porque o que vem atrás impulsiona o que está na frente, assim a cadeia eterna de eventos faz o curso do destino rolar adiante. E sua primeira lei é esta: ater-se ao que está decretado. Pois o que você entende por destino, eu considero uma necessidade que governa todos os eventos e todas as ações, que nenhuma força pode interromper. Se você acha que ele pode ser aplacado por sacrifícios ou pela vida de um cordeiro branco como a neve, você não conhece o divino. Todos vocês dizem que nem mesmo um homem sábio pode mudar de ideia. Isso é muito mais verdadeiro para Deus, já que um homem sábio sabe o que é melhor no momento presente, mas tudo está presente para a natureza divina de Deus. Agora quero apresentar o caso daqueles que pensam que sacrifícios purificatórios devem ser usados contra raios e que não têm dúvidas de que a expiação é eficaz, às vezes para a prevenção de perigos, às vezes para sua redução, às vezes para seu adiamento. Discutirei as consequências dessa visão em breve. Por enquanto, eles têm isso em comum conosco, que também pensamos que os votos são benéficos, sem qualquer violação do poder e da influência do destino. Pois algumas coisas são deixadas indeterminadas pelos deuses imortais, para que possam ter um bom resultado se orações forem oferecidas aos deuses, ou se votos forem feitos. Então isso não é contrário ao destino,
mas está contido dentro do próprio destino. Ou vai acontecer ou não, alguém diz. Se vai acontecer, acontecerá, mesmo que você não faça votos. Se não vai acontecer, mesmo que você faça votos, não acontecerá. Seu dilema é inválido, porque você está ignorando a ressalva que cai entre essas alternativas. Isso acontecerá, mas somente se os votos forem feitos. Mas, alguém diz, o destino também deve cobrir este próprio ponto, que você faz votos ou não. Considere-me como me rendendo a você e concedendo que o fato de que os votos ocorrerão também está coberto pelo destino. Portanto, eles ocorrerão. Está predestinado que um homem seja eloquente, mas apenas se ele aprender a ler. O mesmo destino inclui o ponto de que ele deve aprender a ler. Portanto, ele deve ser ensinado. Este homem será rico, mas apenas se ele for para o mar. Mas na sequência de eventos predestinados que lhe promete uma grande fortuna, isso também está necessariamente incluído, que ele também deve ir para o mar. Portanto, ele irá para o mar. É o mesmo com as expiações, digo-lhes, alguém escapará dos perigos se expiar as ameaças divinamente previstas, mas também está predestinado que ele deve expiá-las, portanto, ele as expia. Tais argumentos são comumente usados contra nós para provar que nada é deixado à nossa vontade, e que plenos direitos sobre nossas ações são entregues ao destino. Quando eu estiver lidando com esse tópico, explicarei como algo é deixado à decisão do indivíduo, embora o destino permaneça intacto. Mas, por enquanto, expliquei o que está em discussão, como, se o curso do destino é fixo, as expiações e os sacrifícios de aplacamento podem evitar os perigos dos prodígios, a razão sendo que eles não competem com o destino, mas eles mesmos estão sujeitos à lei do destino. Então, qual é a utilidade de um adivinho para mim? Você pergunta. Pois é necessário para mim realizar a expiação de qualquer maneira, mesmo que ele não a aconselhe. Ele é útil porque é um servo do destino. Da mesma forma, embora sejamos gratos ao destino pela boa saúde, também somos gratos ao médico, porque a bondade do destino chega até nós por meio de suas mãos. Agora quero apresentar o caso daqueles que pensam que sacrifícios purificatórios devem ser usados contra raios e que não têm dúvidas de que a expiação é eficaz, às vezes para a prevenção de perigos, às vezes para sua redução, às vezes para seu adiamento. Discutirei as consequências dessa visão em breve. Por enquanto, eles têm isso em comum conosco, que também pensamos que os votos são benéficos, sem qualquer violação do poder e da influência do destino. Pois algumas coisas são deixadas indeterminadas pelos deuses imortais, para que possam ter um bom resultado se orações forem oferecidas aos deuses, ou se votos forem feitos. Então isso não é contrário ao destino, mas está contido dentro do próprio destino. Ou vai acontecer ou não, alguém diz. Se vai acontecer, acontecerá, mesmo que você não faça votos. Se não vai acontecer, mesmo que você faça votos, não acontecerá. Seu dilema é inválido, porque você está ignorando a ressalva que cai entre essas alternativas. Isso acontecerá, mas somente se os votos forem feitos. Mas, alguém diz, o destino também deve cobrir este próprio ponto, que você faz votos ou não. Considere-me como me rendendo a você e concedendo que o fato de que os votos ocorrerão também está coberto pelo destino, portanto, eles ocorrerão. Está predestinado que um homem seja eloquente, mas apenas se ele aprender a ler. O mesmo destino inclui o ponto de que ele deve aprender a ler, portanto, ele deve ser ensinado. Este homem será rico, mas apenas se ele for para o mar, mas na sequência de eventos predestinados que lhe promete uma grande fortuna, isso também está necessariamente incluído, que ele também deve ir para o mar, portanto, ele irá para o mar. É o mesmo com as expiações, digo-lhes,
Alguém escapará dos perigos se espiar as ameaças divinamente previstas, mas também está predestinado que ele deve espiá-las, portanto, ele as espia. Tais argumentos são comumente usados contra nós para provar que nada é deixado à nossa vontade, e que plenos direitos sobre nossas ações são entregues ao destino. Quando eu estiver lidando com esse tópico, explicarei como algo é deixado à decisão do indivíduo, embora o destino permaneça intacto. Mas, por enquanto, expliquei o que está em discussão, como, se o curso do destino é fixo, as expiações e os sacrifícios de aplacamento podem evitar os perigos dos prodígios, a razão sendo que eles não competem com o destino, mas eles mesmos estão sujeitos à lei do destino. Então, qual é a utilidade de um adivinho para mim? Você pergunta. Pois é necessário para mim realizar a expiação de qualquer maneira, mesmo que ele não a aconselhe. Ele é útil porque é um servo do destino. Da mesma forma, embora sejamos gratos ao destino pela boa saúde, também somos gratos ao médico, porque a bondade do destino chega até nós por meio de suas mãos, porque ele queima ou enegrece. Queima de 3 maneiras, ou chamusca e causa apenas pequenos danos, ou queima por completo, ou incendeia. Todos estes envolvem queimar, mas de diferentes tipos e graus. O que é queimado por completo é também necessariamente queimado, mas o que é queimado não é necessariamente queimado por completo. Da mesma forma, o que é incendiado é necessariamente queimado também, mas o que é queimado não é necessariamente incendiado, pois o fogo pode tê-lo queimado ao passar. Quem não percebe que algumas coisas são queimadas sem estarem em chamas, mas nada está em chamas sem ser queimado também? Acrescentarei mais um ponto. Algo pode ser queimado por completo, mas não incendiado, e pode ser incendiado, mas não queimado por completo. Agora, passo ao tipo de raio que enegrece e o que atinge. Isso descolora ou colore. Explicarei o que é distintivo em cada um. Uma coisa é descolorida quando sua cor é estragada, não mudada. É colorida quando sua aparência se torna diferente do que era, por exemplo, azul ou preto ou pálido. Até este ponto, os etruscos e os filósofos compartilham das mesmas ideias, mas diferem quando pensam que os raios são enviados por Júpiter, e lhe dão 3 manubiae. O primeiro, segundo eles, dá conselhos e é gentil, e é enviado por decisão do próprio Júpiter. O segundo é enviado por Júpiter, mas sob o conselho de seu conselho, pois ele convoca os 12 deuses. Esse tipo de raio às vezes faz algum bem, mas não sem causar dano ao mesmo tempo, mesmo seus benefícios têm um preço. O terceiro manubia é enviado por Júpiter novamente, mas depois que ele convocou para seu conselho os deuses que eles chamam de superiores e ocultos, porque destrói o que atinge e invariavelmente muda a situação privada ou pública que encontra. Pois o fogo não permite que nada permaneça como era. Aqui, caso você queira examinar o assunto, a antiguidade à primeira vista parece estar errada. Pois o que é tão ignorante quanto a crença de que Júpiter envia raios das nuvens, mira em colunas, árvores, às vezes em suas próprias estátuas, e atinge gado inofensivo, enquanto deixa impunes ladrões de templos, assassinos e incendiários? Que Júpiter convoca deuses para seu conselho, como se seu próprio julgamento não fosse bom o suficiente. Que os raios que ele dispara por conta própria são favoráveis e gentis, mas aqueles cujo disparo é acompanhado por uma multidão maior de divindades são prejudiciais. Se você me perguntar minha opinião, não acho que eles fossem tão estúpidos a ponto de acreditar que as escolhas de Júpiter eram injustas ou que sua mira não era muito boa. Quando ele lançava fogos que atingiam o inocente e passavam pelo perverso, ele não tinha o desejo de lançá-los mais justamente, ou ele não conseguiu fazê-lo. Então, qual era o propósito deles quando disseram isso? Para controlar as mentes dos ignorantes, aqueles homens muito sábios apontaram para um objeto inevitável de medo.
para que tivéssemos medo de algo superior a nós. Era conveniente, diante de tamanha maldade audaciosa, que existisse algo que ninguém se considerasse poderoso o suficiente para se opor, e assim, para aterrorizar aqueles para quem a inocência não tem atração a menos que o medo seja a força motriz, eles colocaram acima um vingador e um que estava armado. Então, porque o raio que Júpiter envia por conta própria é gentil, e aquele sobre o qual ele consultou e enviou sob o conselho dos outros deuses é prejudicial. Porque Júpiter, ou seja, o rei, deve ajudar as pessoas mesmo sozinho, mas deve prejudicar apenas quando outros compartilham a decisão. Que todos aqueles que adquiriram grande poder dentro da sociedade humana aprendam que nem mesmo um raio é enviado sem aconselhamento. Que convoquem uma reunião, considerem as opiniões de muitos, refreiem aqueles que estão inclinados a fazer o mal, que tenham isso em mente, que quando algo precisa ser derrubado, nem mesmo Júpiter pode confiar apenas em seu próprio julgamento. E outro ponto. Eles não eram tão ignorantes a ponto de pensar que Júpiter muda suas armas. Convém a licença poética dizer, existe outro raio menos pesado, ao qual o braço direito do Ciclope acrescentou menos selvageria e chama, menos raiva. Os deuses os chamam de armas de segunda ordem. Mas aqueles homens mais eminentes não eram culpados do erro de pensar que Júpiter às vezes usa raios mais pesados, às vezes mais leves, como armas usadas para treinamento. Mas eles queriam alertar aqueles que têm que lançar raios contra os erros humanos que nem todos devem ser atingidos da mesma maneira. Alguns devem ser roçados, alguns abatidos e despedaçados, alguns recebendo um aviso. Nem acreditavam que Júpiter joga raios com sua mão, como aquele que veneramos no Capitólio e em outros templos. Eles reconhecem o mesmo Júpiter que nós, o governante e guardião do universo, a mente e a respiração do mundo, o mestre e o artesão desta criação, para quem todo nome será apropriado. Você quer chamá-lo de destino. Você não estará errado. Ele é aquele de quem tudo depende, a causa das causas. Você quer chamá-lo de providência. Você estará certo. Ele é aquele por cuja deliberação provisão é feita para este mundo, para que possa avançar sem impedimentos e desenvolver suas ações. Você quer chamá-lo de natureza. Você não estará errado. Ele é aquele de quem tudo nasce, por cuja respiração vivemos. Você quer chamá-lo de mundo. Você não está errado, pois ele mesmo é tudo isso que você vê, contido em suas próprias partes, sustentando a si mesmo e sua criação. Os etruscos também acreditavam no mesmo, e disseram que os raios são lançados por Júpiter porque nada acontece sem ele. Mas por que Júpiter passa por coisas que merecem ser atingidas, ou atinge coisas inofensivas? Você está me convocando para uma investigação mais ampla, que deve ter sua própria data, seu próprio lugar. Enquanto isso, digo isto, que os raios não são lançados por Júpiter, mas tudo foi arranjado de tal forma que mesmo as coisas que não são feitas por ele não acontecem sem razão, e isso vem dele. Pois mesmo que Júpiter não esteja fazendo essas coisas agora, Júpiter garantiu que elas seriam feitas. Ele não lida com coisas individuais, mas deu a tudo seu poder e sua causa. Não concordo com eles sobre a seguinte classificação. Eles dizem que os raios são perpétuos, limitados ou extensíveis. Eles são perpétuos quando seu significado se aplica a uma vida inteira e não anuncia um evento, mas abrange uma combinação de eventos que ocorrerão a partir daquele momento durante toda a vida da pessoa. Estes são os raios que ocorrem imediatamente após o recebimento de uma herança, ou quando uma pessoa ou cidade enfrenta uma nova situação. Os limitados sempre se apresentam em um dia específico. Os extensíveis podem ter suas ameaças adiadas, mas não evitadas e eliminadas. Explicarei por que não concordo com essa classificação. O raio que eles chamam de perpétuo também é limitado.
pois ele igualmente se apresenta em um dia específico e não é menos limitado só porque significa muitos eventos, e o que eles pensam ser extensível é limitado, pois, por sua própria admissão, há um comprimento máximo fixo para o adiamento que pode ser concedido. Eles dizem que os raios privados não podem ser adiados por mais de 10 anos, os públicos não por mais de 30 anos, o que significa que eles também são limitados, porque há um ponto de corte além do qual não podem ser estendidos. Portanto, todo raio e todo resultado tem um dia marcado, pois o que é incerto não pode ser apreendido. Eles descrevem as coisas a serem observadas nos relâmpagos de forma desorganizada e divagante, embora pudessem classificá-los como foram classificados por Átalo, o filósofo, que se dedicou a esta disciplina. Então, eles procurariam onde ocorreu, quando, para quem, o que ele estava fazendo, que tipo e que tamanho era. Se eu quiser entrar em todas as ramificações deste assunto, então o que farei? Estarei embarcando em uma tarefa sem fim. Agora vou esboçar rapidamente as categorias de relâmpagos propostas por Cecina e explicarei o que penso delas. Ele diz que existem os postulatórios, pelos quais sacrifícios que foram interrompidos ou não realizados corretamente são exigidos novamente, os monitoriais, que dizem a alguém do que se guardar, os pestilenciais, que predizem morte e exílio, os falaciosos, que trazem dano sob o disfarce de algum bem. Eles concedem um consulado que se revelará ruim para o titular ou uma herança cujos lucros devem ser pagos com alguma grande perda. Os bifurcados, que anunciam a aparição do perigo sem a substância. Os anuladores, que removem as ameaças de raios anteriores. Os atestantes, que concordam com os anteriores. Os que ocorrem em um espaço fechado. Os enterrados, que atingem coisas que foram atingidas antes, mas não espiadas. Os reais, quando o mercado ou o local de assembleia é afetado, ou os locais mais importantes em uma cidade livre. Eles indicam que o Estado está ameaçado de monarquia. Os infernais, quando o fogo brotou da terra. Os hospitaleiros, que convocam Júpiter para nós, por meio de sacrifício, e para usar sua palavra mais branda, o convidam, mas ele não ficaria zangado se fosse convidado. Como é, eles declaram que sua chegada traz grande perigo para as pessoas que o consultam, e os úteis, que vêm em resposta a um apelo, mas para o benefício daqueles que os invocam. Quão mais simples é a classificação usada por nosso Átalo, um homem esplêndido, que combinou o aprendizado dos etruscos com a perspicácia grega. Existem alguns raios que indicam algo que nos diz respeito, alguns que indicam o que não nos diz respeito e alguns não indicam nada, ou algo que não entendemos. Dos que indicam algo, alguns são favoráveis, alguns hostis, alguns mistos, alguns nem hostis nem favoráveis. As categorias dos hostis são as seguintes. Eles predizem danos que são inevitáveis, ou evitáveis, ou capazes de redução ou de adiamento. Os favoráveis indicam circunstâncias duradouras ou transitórias. Os mistos contêm em parte bem, em parte mal, ou mudam o mal para o bem, ou o bem para o mal. Eles não são hostis nem favoráveis se nos indicarem alguma ação que não deve nos assustar nem nos alegrar, ou uma jornada que não envolva nenhum elemento de medo ou esperança. Retorno aos raios que indicam algo, mas não é de nossa preocupação. Por exemplo, que o mesmo raio que já ocorreu ocorrerá novamente no mesmo ano para a mesma pessoa. Nada, ou algo que escapa ao nosso conhecimento, é indicado, por exemplo, pelos que são lançados sobre o imenso mar ou em desertos vazios. Seu significado é inexistente ou perdido. Acrescentarei mais algumas ilustrações do poder do raio, que não causa o mesmo tipo de dano em todos os materiais. Ele despedaça coisas mais fortes violentamente, porque elas existem, mas às vezes passa inofensivamente por coisas que cedem. Ele se choca com pedra,
ferro e os objetos mais duros, porque deve encontrar um caminho através deles à força, e assim ele forja uma rota de fuga. Mas ele poupa coisas macias e menos densas, mesmo que pareçam prontamente inflamáveis, porque lhe é dada uma passagem fácil, e sua chegada é mais suave. E assim, como eu disse, caixas permanecem intactas, enquanto o dinheiro que estava nelas é encontrado fundido, porque o fogo muito fino passa por passagens ocultas, mas ele conquista qualquer coisa sólida e obstinada que encontra dentro da madeira. Ele não se enfurece de uma única maneira, como eu disse, mas você deduzirá o que sua violência realizou em cada instância a partir da natureza precisa do dano, e você reconhecerá o raio por seu efeito. Às vezes, a violência de um e o mesmo raio produz muitos efeitos diferentes no mesmo material. Por exemplo, em uma árvore, ele queima as partes mais secas. Ele perfura e despedaça as partes mais duras e densas. Ele espalha a casca externa. Ele estoura e rasga a casca interna. E ele perfura e arranca as folhas. Ele congela o vinho e derrete ferro e cobre. É notável que o vinho que foi congelado por um raio, quando retorna ao seu estado anterior, ou mata pessoas ou as enlouquece se o beberem. Enquanto me pergunto por que isso acontece, ocorre-me o seguinte: há um poder mortal no raio. É plausível que algum ar dele permaneça no líquido que ele congelou e solidificou, pois não poderia ter sido solidificado sem que algum tipo de agente aglutinante fosse adicionado a ele. Além disso, o azeite de oliva e os perfumes de todos os tipos têm um cheiro fétido após um raio, do qual fica claro que este fogo muito sutil, impulsionado contrário à sua própria natureza, contém uma força mortal que não apenas destrói o que atinge, mas estraga o que queima. Além disso, é bem estabelecido que, onde quer que um raio caia, o cheiro de enxofre é encontrado. Sendo opressivo por natureza, se inalado repetidamente, enlouquece as pessoas. Mas voltaremos a esses tópicos quando tivermos tempo. Talvez queiramos mostrar como todas essas descobertas fluíram da filosofia, a mãe das artes. Ela primeiro investigou as causas dos eventos, observou seus efeitos, o método mais eficaz na investigação de raios, comparou os resultados dos eventos com seus começos. Agora, voltarei à opinião de Posidônio. A terra, e tudo feito de terra, produz exalações, em parte úmidas, em parte secas e esfumaçadas. A última é o combustível dos raios, a primeira da chuva. Qualquer coisa seca e esfumaçada que atinge o ar não tolera ser fechada dentro das nuvens, mas explode o que a envolve. Isso cria o som que chamamos de trovão. Além disso, no próprio ar, qualquer coisa que se expanda simultaneamente se torna seca e quente. Isso também, se estiver fechado, busca uma fuga da mesma maneira e sai com um ruído. Às vezes irrompe de uma vez, e assim troveja mais violentamente, às vezes pouco a pouco, gradualmente. Portanto, essa respiração produz trovão enquanto estoura nuvens ou voa através delas. A turbulência da respiração presa em uma nuvem é uma forma mais poderosa de fricção. O trovão, acredito, nada mais é do que o ruído do ar sendo atingido, e não pode ser atingido a menos que esteja causando fricção ou explosão. Mas, alguém objeta, o impacto que você está procurando também ocorre se as nuvens colidirem umas com as outras. Mas não inteiramente, pois coisas inteiras não estão colidindo com coisas inteiras, mas partes com partes, e coisas macias não fazem barulho a menos que sejam arremessadas contra coisas duras. Portanto, uma onda não é ouvida a menos que quebre. O fogo, quando mergulhado na água, alguém diz, faz um ruído ao se extinguir. Suponha que sim, isso apoia minha visão. Pois não é o fogo que está fazendo o ruído, mas a respiração escapando através do que está extinguindo o fogo. Mesmo que eu lhe conceda que o fogo é produzido em uma nuvem e extinto lá,
Ele é gerado pela respiração e pela fricção. Diga-me agora, alguém diz, uma daquelas estrelas cadentes não pode cair em uma nuvem e se extinguir. Suponhamos que isso também possa acontecer às vezes. Estamos agora procurando uma causa natural, constantemente presente, não uma ocasional, acidental. Considere que eu admito a verdade do que você diz, que às vezes fogos semelhantes a estrelas cadentes inclinadas brilham após o trovão, mas essa não foi a causa do trovão. Em vez disso, o trovão foi produzido enquanto isso estava acontecendo. Clidemo diz que um relâmpago não é fogo, mas uma ilusão vazia, pois à noite o mar brilha da mesma maneira quando os remos se movem através dele. Mas a analogia não é próxima, pois ali o brilho é visto dentro da própria água, enquanto o brilho produzido no ar irrompe e salta para fora. Heráclito pensa que um relâmpago é como o que vemos quando um fogo está tentando começar, como a primeira chama instável, alternadamente diminuindo e voltando a brilhar. As pessoas antigamente chamavam isso de fulgetrum. Falamos de tunitrua trovão no plural, mas antigamente falavam de tunitrus ou tonus. Descobri isso em Cecina, um bom estilista, que já teria tido reputação de eloquência, se não tivesse sido ofuscado por Cícero. Antigamente também usavam uma palavra que usamos com uma sílaba alongada, pois dizemos fulgure e brilhar, assim como splendre e reluzir. Mas para indicar esta explosão de luz repentina das nuvens, eles costumavam dizer fulgere com uma sílaba média curta. Você pergunta qual é minha própria visão, pois até agora tenho ajudado as opiniões de outras pessoas. Eu lhe direi, há relâmpago quando uma luz brilha repentinamente sobre uma vasta área. Isso ocorre quando, à medida que as nuvens se tornam menos densas, o ar se transforma em fogo, mas não encontra força para avançar mais. Você não se surpreende, suponho, nem que o movimento rarefaça o ar, nem que a rarefação o incendeie. Da mesma forma, uma pedra de funda se liquefaz quando disparada de uma funda. Gotas se formam nela pela fricção com o ar, assim como pelo fogo. Portanto, há muitos raios no verão porque há muito calor, e o fogo é gerado mais facilmente pela fricção de coisas quentes. Tanto um relâmpago, que meramente brilha, quanto um raio, que é propelido, são produzidos da mesma maneira. Mas o primeiro é mais fraco e tem menos combustível. Para expressar minha opinião sucintamente, um raio é um relâmpago intensificado. Então, quando matéria quente e esfumaçada é emitida da Terra, encontra nuvens e gira dentro de suas cavidades por um tempo, ela finalmente irrompe. Como não tem força, há um brilho intenso. Mas quando esses relâmpagos têm mais combustível e flamejam com maior força, eles não apenas aparecem, mas caem. Algumas pessoas pensam que um raio sempre retorna, outras pensam que às vezes ele repousa, quando o combustível pesa, e o raio é impulsionado para baixo com um impacto mais fraco. Mas por que o raio é de curta duração e seu fogo não é contínuo e constante? Porque é muito rápido e seu movimento é surpreendente. Ele estoura as nuvens e inflama o ar ao mesmo tempo, mas então a chama se apaga quando seu movimento repousa. Pois o progresso rápido da respiração não é persistente o suficiente para permitir que o fogo seja prolongado. Mas sempre que é incendiado mais vigorosamente na turbulência, ele tenta uma fuga. Então, depois que escapou e a luta está terminando, as mesmas causas às vezes o trazem direto para a terra, ou às vezes ele se apaga primeiro, se foi ejetado com menos força. Porque ele viaja em zigue-zague. Porque consiste em respiração, e a respiração faz zigue-zague e serpenteia, e porque a natureza convoca o fogo para cima, a violência o empurra para baixo. Seu curso começa a zigue-zaguear, enquanto nenhuma força se rende a outra, e o fogo luta para subir mais alto, mas é empurrado para baixo. Porque os cumes das montanhas são frequentemente atingidos.
porque eles confrontam as nuvens, e tudo o que cai do céu tem que passar por eles. Eu sei o que você há muito tempo está querendo, o que você está clamando. Eu preferiria, você diz, não ter medo de raios do que entendê-los. Então, diga a outras pessoas como eles ocorrem. Eu quero que meu medo deles seja dissipado, não sua natureza explicada. Eu obedeço ao seu chamado, pois todo tópico, toda conversa, deve conter algo que promova nosso bem-estar. Quando tivermos percorrido os segredos da natureza, quando tivermos examinado o divino, nossa mente deve ser libertada de seus males e constantemente fortalecida. Isso é essencial mesmo para especialistas que se dedicam exclusivamente a essa busca, não para que possamos escapar dos golpes das circunstâncias, pois armas estão sendo lançadas contra nós de todas as direções, mas para que possamos suportá-los corajosamente e resolutamente. Podemos ser invencíveis, mas não podemos ser inabaláveis, embora às vezes a esperança de que também podemos ser inabaláveis nos alcance sorrateiramente. Como eu consigo isso? Você pergunta. Trate a morte com desprezo, e então você terá tratado todas as causas da morte com desprezo, sejam guerras ou naufrágios, ou ataques de animais selvagens, ou o peso de detritos de um prédio que desaba repentinamente. Podem eles fazer mais do que separar o corpo da mente. Nenhum cuidado pode evitar isso. Nenhuma boa fortuna pode nos isentar disso. Nenhum poder pode superá-lo. A fortuna varia suas alocações de outras coisas, mas a morte convoca todos igualmente. Quer os deuses estejam zangados ou bem dispostos, devemos morrer. Que nossa situação desesperadora seja uma fonte de coragem. Os animais mais covardes foram criados pela natureza para fugir, mas quando nenhuma fuga está disponível, eles tentam lutar com seus corpos não belicosos. Nenhum inimigo é mais mortal do que um que se torna corajoso por estar encurralado, e a necessidade sempre inspira uma luta muito mais violenta do que a coragem, ou, em qualquer caso, os esforços de uma grande mente e de uma desesperada são iguais. Consideremo-nos perdidos no que diz respeito à morte, e assim somos. Sim, Lucílio, todos nós estamos sendo preservados para a morte. Todas as pessoas que você pode ver, todas que você pode visualizar em qualquer outro lugar, em breve serão chamadas de volta pela natureza e colocadas para descansar. Não há dúvida sobre o fato, apenas sobre a data, mais cedo ou mais tarde, temos que chegar ao mesmo ponto. Então, a pessoa que implora bajulando para que a morte seja adiada não lhe parece a mais covarde e tola de todas? Você não desprezaria alguém que, quando colocado nas fileiras daqueles prestes a morrer, pedisse como favor ser o último a enfrentar o carrasco? Nós fazemos o mesmo. Damos grande valor a morrer mais tarde. Todos foram condenados à morte, e a sentença é inteiramente justa, porque esta é sempre uma enorme consolação para aqueles prestes a enfrentar a morte. Aqueles cujo caso é idêntico sofrem o mesmo destino. Nós obedeceríamos se fossemos entregues por um juiz ou magistrado, e obedeceríamos ao nosso carrasco. Que diferença faz se vamos para a morte por causa de suas ordens ou por causa do nosso nascimento? Como você é tolo! Como se esquece de sua fragilidade, se teme a morte apenas quando há trovão. É assim. Sua segurança depende disso. Você viverá se escapar de um raio. Você será alvo de uma espada, de uma pedra, de bile. O raio não é o maior dos perigos que você enfrenta, mas o mais vistoso. Suponho que você será prejudicado se sua velocidade infinita impedir que você tenha consciência de sua morte, se sua morte receber sacrifícios expiatórios, se você não for supérfluo nem mesmo enquanto respira seu último suspiro, mas for um presságio de algum evento importante. Suponho que você seja prejudicado se for enterrado junto com um raio. Mas você entra em pânico com o estrondo dos céus e treme diante de uma nuvem vazia, e sempre que há um flash,
você fica aterrorizado. Então, você acha mais horroroso morrer de diarreia do que de um raio. Pois bem, enfrente com mais coragem as ameaças do céu. E quando o mundo estiver em chamas ao seu redor, lembre-se de que você não possui nada que exija uma morte tão grande para destruí-lo. Mas se você acha que a agitação dos céus e a luta das tempestades estão sendo arranjadas por sua causa, se as nuvens estão se reunindo e colidindo e caindo por sua causa, se fogos tão poderosos estão sendo desencadeados para sua destruição, então considere um consolo que sua morte seja tão importante. Mas você não terá oportunidade para tal reflexão. Esta calamidade nos poupa do medo. Entre seus outros benefícios está este, que é mais rápido do que nossa antecipação dele. As pessoas só têm medo do raio do qual escaparam. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.